Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, então, essa nossa sexta aula, nós vamos tratar aí os algoritmos de ordenação, os algoritmos comparativos, na verdade, tá? São os algoritmos mais clássicos ou principais aí, tá bom? Depois, no final dessa aula, eu vou falar de alguns outros tipos de algoritmo de ordenação que existem. Se vocês tiverem interesse, vocês podem ir atrás, tá? A gente vai ficar no essencial, tá bom? Ah, os principais algoritmos de ordenação comparativos que a gente estuda normalmente são esses sete: Selection Sort, Insertion Sort, Bubble Sort, Shell Sort, Merge, Quick e Heap Sort. Os três primeiros são algoritmos elementares. Eles têm a implementação deles é relativamente simples, né? Depois tem o Shell Sort que está no meio termo e os não elementares, que a ideia deles de implementação é mais sofisticada e o desempenho deles também é melhor. Tá? Eu estou olhando para o lado que eu estou com outro monitor aqui, estou vendo se está gravando, se está tudo certo. Bem, o primeiro que a gente vai falar é do Selection Sort, que é a ordenação por seleção. A gente sempre, pelo menos nesses primeiros, a gente vai é, lidar com a sequência de dados que vai ser ordenada. No caso, a gente vai ordenar valores inteiros dentro de arrays. A gente vai sempre manter a parte ordenada para o lado esquerdo, para o lado do início do array, e a gente vai crescendo essa parte ordenada até que a gente tenha ordenado todo o array. Qual que é a ideia aqui, né? Imagine que cada barra dessa aqui seja um valor inteiro, tá? Quanto menor a barra, menor o valor. Quanto maior a barra, maior o valor. Então, por exemplo, esse aqui poderia ser o valor 1, esse o 2, esse o 3, o 4, o 5 e o 6, tá? E aqui a gente tem os outros valores fora de ordem. Enquanto o algoritmo de seleção, né, o selection sort, ele vai passando pelo array, ele vai colocando, ele vai organizando o array, colocando, concatenando, a gente chama, né, o próximo elemento da parte ordenada que foi encontrado. Como que o selection sort funciona? Ele procura pelo menor elemento da sequência não ordenada e concatena ele na sequência ordenada. Os valores dos dados não interferem na execução do algoritmo. Tem algumas propriedades dele, tá? Que a gente vai ver exatamente o que são. Ele é in place, ele não é estável. A gente já vai ver o que quer dizer ser estável ou não. Não quer dizer que o algoritmo funciona uma hora e não funciona em outra, tá? Ou que tem hora que ele não quer funcionar porque ele não está estável. Não é isso, tá? Estabilidade tem a ver com outra característica. E qual que é a ordem de crescimento? Qual que é a complexidade dele, né? Lembra que eu falei que a gente ia usar só a notação O? Muito bem. Então, no pior caso, ele é quadrático. No caso médio, ele é quadrático também. No melhor caso, ele também é quadrático. Aqui já tem a implementação dele. O que eu vou fazer é o seguinte. Vamos é, já ver a ideia dele e já ver o algoritmo e já ver a simulação, tá bom? Eu acho que assim a gente consegue render um pouco mais, tá? Então, qual que é a ideia, pessoal? Vou colocar o mouse para cá. Espera aí que a minha mesa digitalizadora está funcionando no outro monitor. Beleza. Voltando aqui, né? Aqui. Muito bem. Então, imagine, pessoal, que a gente vai fazer a ordenação de um array. Eu vou colocar um array pequeno aqui, de 6 posições, tá? Não precisa exagerar. E vamos colocar os valores aqui desordenados. 7, 3, 2, 9, 1 e 5, tá bom? O que esse algoritmo Selection Sort ele faz? Ele vai fazer passagens consecutivas dentro do array, procurando pelo menor elemento. E quando ele encontrar o menor elemento, ele vai trocar a posição onde está o primeiro elemento que não está ordenado por esse elemento que ele sabe onde está a posição dele, porque ele é o menor da passada. Então,
Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ele vai passar procurando pelo menor. O menor elemento desse intervalo aqui inteiro é o 1. Na hora que ele encontrar esse menor elemento, que ele varreu o array inteiro, ele troca o 1 com o 7, vai ficar 1, 3, 2, 9, 7 e 5. E a partir desse momento eu sei que o 1 está ordenado. E agora ele faz a passada de novo, procurando pelo menor. Então ele começa o primeiro, o segundo é menor que esse cara aqui? É. Então esse aqui é o menor do momento. 9 é menor que 2? Não. 7 é menor que 2? Não. 5 é menor que 2? Não. Então, nessa passada que ele deu, ele encontrou o menor e ele troca com o primeiro elemento da parte não ordenada, que seria o 3. Então vai ficar 1, 2, 3, 9, 7 e 5. Então aqui a troca foi feita aqui a troca foi feita aqui. A próxima passada, eu já tenho a garantia que eu tenho esses dois elementos na posição certa. Ele vai processar o array do início até o fim, procurando pelo menor elemento. Ele assume que o primeiro é o menor e vai comparando. 9 é menor que 3? Não. 7 é menor que 3? Não. 5 é menor que 3? Não. Então, o meu menor é esse elemento aqui, o 3. Eu troco o 3 com o 3, porque o algoritmo não vai ficar pensando, eu tenho que trocar a posição com a mesma posição. Não, tá? Ele simplesmente vai trocar o 3 com o 3, vai ficar 1, 2, 3, 9, 7, 5. E agora eu tenho a garantia que o 3 está na posição. Eu repito o processo, começando. Eu repito o processo procurando pelo menor elemento, começando pelo 9. 7 é menor que 9? É. 5 é menor que 7? É. Então, eu encontrei o menor elemento, troco ele com a primeira posição da parte não ordenada, vai ficar, então aqui, né, houve a troca do 3 com o 3, aqui vai ser a troca do 5 com o 9. 5, 7, 9. Tenho os 4 primeiros na posição e repito o processo, 7 e 9. 9 não é menor que 7, o 7 é o menor, eu troco o 7 com o 7, vai ficar 1, 2, 3, 5, 7, 9. E na última passada eu não preciso processar esse elemento, porque ele é o último, eu não preciso verificar onde está o menor que ele, porque ele já é o menor dessa seção que só tem um. Então, terminando o algoritmo, o array está ordenado. Então, se a gente for olhar o algoritmo como que ele está, o que a gente vai fazer? Eu separei em todos os algoritmos o tamanho do array que está entrando numa variável length, tá? Só para talvez tentar ficar um pouco mais didático, para mostrar que esse aqui é o tamanho do problema. Poderia ter usado um n aqui, tá? Então, o nosso método chama sort. A implementação dele é selection sort. Ele recebe um array de inteiros. Eu pego o tamanho do array e coloco e vou usar no for. O que o meu for vai fazer? Eu vou fazer um for de i começando em 0, enquanto o i for menor que o tamanho do array, eu incremento. Ou seja, eu tenho um i que vai começar no primeiro e vai ir mudando de posição até varrer o array inteiro. Então, o i vai estar na posição 0, depois na 1, depois na 2, depois na 3, depois na 4, depois na 5. Para cada vez que eu faço isso, para cada i, o que eu vou fazer? É aquela história da passada para procurar pelo menor. Eu digo que o min é a posição do i, então o min começa aqui na nossa primeira passada. E eu vou fazer o quê? Eu inicio um j na direita do i, vejam, que é o i mais 1, e o j vai até o final do array, agora é aquela passada procurando pelo menor, e toda hora que eu tiver numa posição do array, posição j, que essa posição for menor que o valor que está na posição mínima, eu altero a posição mínima para j. Então, nessa passada aqui, como que funcionaria, né? O mínimo começa aqui na posição i, certo? Começa aqui. O j começa aqui do lado direito. Enquanto o j for menor que o tamanho, então o j vai andar, ele vai verificar. Então o j está aqui, o mínimo está aqui. Array de j é menor que o array mínimo. O array j é 3, array mínimo é 7. 3 é menor que 7? É. Então eu atualizo o mínimo. O mínimo passa a estar na posição j. E eu incremento o j. Incremento o j. J é menor que o tamanho? É. Continua. O elemento que está na posição J, que é 2, ele é menor que o elemento que está na posição mínima? Sim. Então, eu troco
Troco não. Falo que o mínimo é igual a j, certo? Incremento j. O elemento que está em j é menor que quem está no mínimo, que é o 2? Não. O elemento que está em j, que é o valor 1, é menor que o elemento que está em mínimo? Essa pergunta que eu estou fazendo é esse if aqui. Sim, porque é 1 e 2. Então, eu atualizo o mínimo, agora ele está aqui, certo? Não está mais nessa posição. E incremento o j de novo. O elemento que está em j é menor que o elemento que está em mínimo, j vale 5. A posição do j vale 5. O valor da posição do j vale 5, o valor da posição do mínimo vale 1. 5 menor que 1? Essa comparação. Não, não é. Incremento o j vai passar o tamanho, isso aqui vai dar falso. E aí eu faço a troca. Esse método swap a gente já vai ver o que ele faz, tá certo? Mas ele, no final das contas, vai fazer a troca do mínimo com o i. O i está parado aqui, lembra? O i está parado aqui no 0. O mínimo é o 4 nessa passada aqui, que foi procurando. E agora eu troco essas duas posições, os valores das duas posições. E vai ficar dessa forma aqui. 1, 3, 2, 9, 7 e 5. O i vai incrementar. O i vai começar aqui agora. E o mesmo processo vai se repetir. Vai ter um mínimo aqui, um j à direita, o j vai andando, comparando com o valor que está na posição do mínimo, vai atualizando, no final troca a posição do i com o j, porque o i vai estar sempre marcando a fronteira, né, onde tem o lado ordenado e o lado não ordenado. Então, olha lá, i é o índice da sequência ordenada, j é o índice da sequência não ordenada e o mínimo é o índice do menor elemento na sequência não ordenada. O que o método swap faz? O método swap é isso aqui. Int P1, int P2. Então eu tenho, eu acho que eu vou mostrar o código aqui. Para vocês, no nosso projetinho de implementações, essas ordenações com inteiros, elas estão no pacote ASD, SDI3, Sorting, Integer, tá? Selection Sort, tá aqui. Tem toda a descrição dele, como ele funciona. As variáveis estão declaradas separadamente para a gente poder explicar melhor o que cada uma vai fazer, tá bom? Mas as normalmente já estariam declaradas aqui dentro do for, né? E o método swap, que está dentro desse sorting utils, ele faz o quê? É esse aqui, ó, é o swap com inteiros. Recebe um array de inteiros e duas posições. Ele vai trocar o valor dessas duas posições. Então, ele guarda numa variável temporária. Guarda numa variável temporária o valor que está na posição 1. Na posição 1, ele guarda o valor da posição 2. E na posição 2, ele guarda o valor temporário. Só para entender melhor o que está acontecendo, se a gente tem algo desse tipo aqui, certo? E eu vou trocar esses dois aqui, ó. Vai rodar o swap aqui. 0, 1, 2, 3. Então, seria o swap, que é o trocar, né? Do array de inteiros, que é esse cara aqui, da posição que eu quero trocar com a outra, 1 e 3. É lógico que isso aqui vai vir em duas variáveis no selection sort, que é o i e o mínimo, né? Então, eu quero trocar os valores entre a posição 1 e 3. O que vai acontecer aqui dentro? Eu vou ter uma variável temp que vai guardar o valor da posição 1. Quem que está na posição 1? Se a gente for ver do ponto de vista de memória, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, o temp. O que vai guardar na posição, o que vai guardar no temp? É o valor que está na posição 1, que é 7. Depois, o array na posição P1, eu guardo o valor da array da posição P2. Então, nessa posição, eu copio o cara da P2. Então, em vez de 7 aqui, passa a ter 4. Só que eu tenho agora o valor duplicado. Por isso que eu salvei na variável temporária. Porque agora o meu array na posição P2 recebe o temp, que é o 7. Então, houve a troca, tá bom? Então, o algoritmo de troca é isso. Bem, pessoal, sobre o que é ser in place. Um algoritmo, quando ele é in place, quer dizer que ele não utiliza memória auxiliar proporcional ao tamanho do problema para ele ser executado. Os algoritmos que a gente vai estudar, só um que não vai ser in place, tá certo? Que é o merge sort. O restante vai ser tudo in place.
que eles não utilizam memória auxiliar. O que é ser estável, pessoal? Ser estável é manter a ordem relativa de chaves que têm o mesmo valor. O que quer dizer isso? Vamos ver aqui, depois a gente volta para ver a importância, tá? Imagine o seguinte, o meu array tem os valores B, B, A, sendo que por que estão chamando um B de B1 e o outro B de B2? Porque são dois valores iguais e eu quero diferenciar quem é quem, tá bom? Eu sei que esse B1 está à esquerda do B2. Quando o algoritmo é estável, durante o processo de troca, durante o processo de ordenação, na verdade, o B1 sempre vai ficar à esquerda do B2. Ou se tivesse outros valores, sempre vai manter a mesma ordem, a ordem relativa que a gente diz. A gente não vai haver troca entre valores que têm valor igual. Eles não vão trocar de posição dentro do array de modo que um fique à direita do outro. Entenderam qual que é a ideia? No selection sort isso não acontece. Por quê? Olha nessa primeira passada. Eu já estou com o mínimo com o i igual a zero, já encontrei o mínimo e vou fazer a troca. Na hora que haver a troca, o B1 com o A vão trocar, porque eu estou trocando a posição 0 com a posição 2. Vai ficar A, B2, B1. Vejam que no meio do processo, o B, que estava à esquerda do B2, passa a ficar à direita dele. Isso quer dizer, então, que o algoritmo ele não é estável. Qual que é a importância disso? Quando a gente quer fazer mais de uma ordenação num conjunto de dados e a gente quer que a primeira ordenação seja mantida. Vejam esse exemplo aqui, pessoal, um exemplo tirado do livro Algorithms. Essa imagem aqui também é tirada de lá, tá? Aplicação típica, primeiro ordenar por nome, depois ordenar por seção. Veja essa tabelinha aqui de dados, né? Então eu tenho o nome, ele tem o que ele chama de seção, ele tem tem uma letra aqui que eu não me recordo exatamente o que quer dizer, e outros valores, mas isso não importa para a gente o que são esses valores, tá? Se a gente rodar o selection sort dessa tabela que eu estou chamando de A, e ordenando ela por nome, imagina que eu esqueça o restante aqui, mas eu estou fazendo a ordenação usando como critério de comparação a primeira coluna. Então está tudo desorganizado, ordenou. Ficou ordenado. Andrews, Battle, Shane, Fox, Fúria, Gadsby, Kanag e Rod. Certo? Está tudo ordenado aqui em ordem alfabética. Quando eu rodo de novo a ordenação no mesmo conjunto de dados, só que agora trocando meu critério, agora eu quero ordenar pela seção. Normalmente a gente quer manter a primeira ordenação, a gente quer que ela seja mantida. Ou seja, a gente vai ver aqui. Mas como o selection sort ele não é estável, a gente vai perder a ordem da primeira ordenação. Vejam só. Na hora que eu fiz a ordenação pela seção, tudo bem, ficou ordenado. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4. Só que acontece, eu quero normalmente que quem tem a seção 3 os nomes continuem ordenados, porque eu fiz duas ordenações para ter esse resultado no final, é isso que eu quero. Só que olha só o que aconteceu. Shane, Fox, Andrews e Kanaga. Se o selection sort fosse estável, a gente teria o que aqui? A gente teria mantido essa ordem aqui. A gente teria o Andrews aqui, depois o Shane, depois o Fox, depois o Kanaga. Entenderam a ideia? Só que aqui eu perdi a ordenação, a minha primeira ordenação que eu fiz usando o algoritmo. Isso é bom ou isso é ruim? Depende do problema que você quer resolver. Se você precisa fazer ordenação usando como critério apenas um valor e você quer fazer essa ordenação passando várias passadas ali dentro e você não está se preocupando com a ordem, tudo bem. Mas normalmente quando a gente quer fazer a ordenação usando mais de um valor, a gente quer que a ordenação seja mantida, a ordenação antiga seja mantida. Então, alunos da seção 3 não estão mais ordenados por nome, que é o que a gente queria. Se você fizer essa ordenação no Excel, vocês vão ver que ele mantém a ordem, porque você quer manter a ordem, né? Então, uma ordenação estável preserva a ordem relativa dos itens com a mesma chave, tá bom? Tudo bem, agora insertion sort, que é a ordenação por
inserção. De novo, a gente vai usar a ideia de ter o lado ordenado e o lado não ordenado. Só que o insertion sort ele é um algoritmo que ele é um pouco mais esperto. Enquanto no selection sort, esse nome seleção, né? Eu estou procurando, eu estou selecionando o menor, varrendo o array, selecionando pelo menor. O insertion sort, ele pega o primeiro elemento da posição não ordenada e e encaixa ele na posição correta dele, do lado que está sendo ordenado. Ele é um pouco melhor, ele é um pouco mais esperto. Lá eu esqueci de comentar, né? Aqui no Selection Sort, os valores dos dados não interferem na execução do algoritmo. Então, se o array estiver totalmente ordenado e você rodar o Selection Sort, ele vai trabalhar inteiro. Ele vai varrer pelo menor, sendo que o menor está na primeira posição, vai trocar com a parte ordenada, vai procurar de novo, sendo que ele não precisava estar fazendo esse trabalho. O insertion sort ele é mais esperto. Os valores dos dados interferem na execução do algoritmo. Tanto é que no melhor caso ele é linear, enquanto o selection ele é todo quadrático. Ele é in place. Esse aqui ele é estável. Isso é uma característica boa, dependendo do problema, né? Mas normalmente a gente quer isso. Acho que ficou um pouco confuso na hora que eu falei lá da estabilidade, né? Quando usar ou quando não usar, né? Se você vai ordenar um conjunto de dados, você só precisa de um critério para ser ordenado, só uma comparação, mesmo que envolva mais de um critério, mas a comparação seja só uma para estabelecer relação de relação de ordem total, que a gente chama entre os elementos, qualquer algoritmo de ordenação sendo estável ou um algoritmo bom, né, isso não importa. A partir do momento que você quer rodar o algoritmo duas ou mais vezes nos teus dados e manter as ordenações anteriores, aí é bom que seja estável. Tem que ser estável, né? O swap eu coloquei aqui, ó. Ele deveria estar lá no... Pessoal, esses slides eles foram refeitos, tá? Então tem aí uma certa... Tem hora que eu tenho que dar uma corrigida, tá bom? Vou só colocar isso aqui um pouquinho mais para cima, assim. Aqui. E eu acho que esse aqui da estabilidade é bom colocar aqui, ó. Faz mais sentido. Falo da estabilidade, né? Depois eu explico usando as tabelas. A gente vai refazer no material, né? Então, opa! Vamos pensar aqui. Estou usando esse outro modo aqui. Muito bem. Insertion sort. Eu estou chamando todo mundo de sort. Como que insertion sort funciona? Daquela forma que eu falei. Ele procura inserir o primeiro elemento da sequência não ordenada na sequência ordenada. Então, ele não vai procurar pelo menor. Ele pega o primeiro e procura a posição dele para o lado esquerdo, tá? Então, vamos fazer a simulação. Vamos colocar aqui 6 elementos novamente. Vamos colocar os mesmos que a gente viu antes. Ah, não, está aqui no programa de desenho que a gente viu antes. 7, 3, 2, 9, 1, 5. 7, 3, 2, 9, 1 e 5. Tá? Pra vocês verem que ele é mais esperto. Vocês viram? Lembram que no outro, logo na segunda passada, quando jogou um 1 no lugar do 7, ele foi fazer a ordenação. A próxima passada, ele encontrou o 2 como menor, e depois na terceira, ele encontrou o 3 como menor, varreu, e ele trocou o 3 com o 3. Aqui vocês vão ver que ele vai ser um pouco mais esperto. Na verdade, ele nem vai chegar naquele passo, ele já vai organizando de forma melhor aqui. Então vamos lá, ó. O que vai acontecer? Eu assumo que o primeiro elemento que eu tô, o i, ele já está na posição dele. Então, olha só o que ele vai fazer. Ó. Se eu olhar para o array e enxergar só a posição 0 como o array inteiro, ela já está ordenada. Concordam? Porque é só o elemento 7. O que eu vou fazer? Eu vou tentar agora crescer a minha parte ordenada colocando esse elemento no lugar dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparando com o elemento que está à esquerda e se precisar trocar, eu troco entre os dois adjacentes. Então, meu i começa em 1. O i vai varrer até a última posição. Então, o i ele vai nesse intervalo aqui, até aqui. O j começa em i.
E enquanto o j for maior que zero, ele faz o quê? Então, ou seja, o j ele vai para a esquerda, estão vendo? O j vai andar para cá, ó. O que ele vai fazer? O j começou em i. O array na posição j-1, ou seja, esse cara aqui, que é o cara que está à esquerda, ele é maior, esse aqui, ele é maior que esse. Se for maior, quer dizer que eles estão na posição errada. Poderia comparar aqui. A array na posição j é menor que a array na posição j-1, mas eu coloquei o j-1 para a esquerda para dar a ideia que esse cara está à esquerda, tá? Mas poderia ser invertido aqui com o operador invertido, claro, né? Com maior, com menor ao invés de maior. Então, o elemento que está à esquerda, ele é maior que o cara que está à direita. Se é, quer dizer que eles estão na posição que esse cara está na posição errada, ele deveria estar à direita. Se isso aqui for verdade, a troca vai ficar então 3, 7, 2, 9, 1 e 5. Teve essa troca aqui. O j é decrementado, só que agora o j já vai parar, porque o último j que vai rodar é quando o j estiver valendo 1, porque o j para no maior que zero. Porque se fosse maior ou igual a zero, o j estaria aqui e tentaria comparar com uma posição que não existe, uma posição negativa, daria problema, tá bom? Na hora que ele fosse o j menos 1, tá? Bem, continuando. Esse aqui com uma passada resolveu. Vamos para o próximo. O que aconteceu aqui, né, pessoal? Faltou falar isso também. Agora minha parte ordenada aumentou. Quando eu termino a passada do j, eu tenho a parte ordenada pronta. E agora o i incrementa e a gente repete o processo. O j está aqui, o j vai andar para a esquerda, certo? Verificando se esse elemento é maior. Estou vendo se o meu rosto está atrapalhando ali, ó. Aqui, eu acho que o meu rosto vai atrapalhar. Vou pôr aqui para baixo. Esse aqui é maior que esse? É a pergunta que está acontecendo aqui. Sim, é maior. Então, a troca vai ficar 3, 2, 7, 9, 1 e 5. O j vai decrementar, o i continua aqui, certo? O j decrementa e compara com o cara à esquerda dele de novo. Esse cara é maior que esse? É. Então, troca. Vai ficar 2, 3, 7, 9, 1 e 5. O j está aqui, vai parar, porque agora ele não é mais maior que zero, ele passa a ser zero. E eu concatenei mais um elemento na parte ordenada, que foi o 2. Vejam que o 2 foi descendo aqui até ele entrar na posição dele. Agora o i vai incrementar. Veja só agora que interessante. Lá no Selection Sort, eu ia percorrer agora esse pedaço procurando pelo menor. Olha como o Insertion Sort é mais esperto. Na hora que o j estiver na posição do i, vai começar outra passada, né? Porque o i incrementou. E esse j vai andar aqui para a esquerda. O cara que está à esquerda do j, que é o 7, é maior que o 9? Não, não é. Se isso acontece, quer dizer que esse cara já está na posição dele, o j já está na posição, porque se eu não precisar mudar nenhuma vez, quer dizer que ele já está na posição. Então, o que acontece? Roda um break nesse for, esse for para, não preciso fazer nada, e o meu i continua, certo? Então, nessa passada, nem houve troca. Eu parei porque eu vi que a esquerda do 9 o 9 já está na posição dele. Então, eu tenho 2, 3, 7, 9, 1 e 5. Pessoal, esses mais simples eu estou indo em explicação um pouco mais rápida, tá? Depois eu faço uma coisa mais elaborada para os outros, mas eu acho que está dando para entender, né? Não estou colocando os valores das posições que eu acho que não precisa. Bem, eu tenho a minha parte ordenada agora nesse pedaço aqui. O meu i incrementou e agora o meu j começa aqui e eu vou varrer com o j para a esquerda. Só que agora vejam, o j, a posição do j está valendo 1. Ele vai ficar entrando nesse if até no fim, porque a gente está vendo aqui, o computador não sabe disso, ele vai saber fazendo o processo. A gente vai saber entre aspas, né? A gente olhando, a gente sabe que ele vai trabalhar. Mas vejam, aqui a gente já ganhou tempo. Imagina que eu tivesse muitos elementos aqui à direita, tudo maiores. Aqui eu já não precisei varrer em comparação com o Selection Sort. Então eu vou comparar esses dois, não é? Essa comparação aqui, se esse é maior que esse, então vai ficar 1 e 9. Depois o 7 com 1, vai ficar 7 e 1. Depois o 1 com 3, vai ficar... Nossa, que garrancho, hein? Vamos fazer de novo. 1 com 9 vai trocar.
Agora, o 1 com 7 vai trocar, então vai ficar 7 e 1. O 1 com 3 vai trocar, vai ficar 1, 3. O 1 com 2 vai trocar. O J está parado aqui, ele para. Eu tenho a minha parte ordenada e eu tenho mais um último elemento para ser ordenado. O I vai incrementar, o J começa aqui. Vejam, agora o 5 vai parar mais ou menos no meio do caminho, né? Vai trabalhar, mas vai parar mais ou menos no meio do caminho. 9 e 5 precisa trocar, vai ficar 9 e 5. 5 com 7 precisa trocar? Precisa, 7 e 5. 5 com 3 precisa trocar? Não, porque o 3 não é maior que 5. Então quer dizer o quê? Todo mundo que está à esquerda do 5 já está na posição certa. Então roda um break. O I vai incrementar, vai estourar o limite dele, vai terminar o algoritmo, vai terminar o método, com a implementação do algoritmo Insertion Sort, e ele vai estar ordenado. Tudo bem? Em relação a estabilidade. Ele é estável, porque sempre que a gente andar para a esquerda, a gente só troca se o da esquerda for maior. Né? Então vejam, para esse exemplo aqui, eu tenho B1, A1, A2, A3 e B2. O A vem antes do B. Então, na primeira troca aqui, o A1 passa para cá. Então, lembre, eu tenho o B como ordenado, eu pego o A, vou colocar ele na posição. Andei com o A até aqui. Muito bem, eu tenho um array assim, eu vou tentar colocar esse cara aqui na posição dele. Vai trocar com o B1 e na hora que ele vê o A, ele não troca, porque esse cara não é maior que esse. Vai rodar um break. Vai rodar esse break aqui. Então, A para. A mesma coisa para o A3. Vou tentar inserir o A3 na posição, troco com o B e eu paro aqui. E o B2, na hora que comparo com o B, ele não faz nada também. Como que eu faria para estragar, entre aspas, a estabilidade? Bastaria eu colocar o maior ou igual aqui. O maior ou igual faria eu propagar o valor igual também para a esquerda. Então, por exemplo, na hora que eu fosse jogar o A3, vamos pegar o A2, né? O A2 compararia com B. B1 é maior ou igual a A2? Sim, troca. A1 é maior ou igual a A2? É, troca. Aí eu perderia a minha estabilidade. Tá certo? É lógico que a gente não vai fazer isso, né? Mas uma forma de estragar, entre aspas, a estabilidade seria essa. Tudo bem? Bem, próximo algoritmo. Bubble Sort. Eu sempre falo isso. A ideia do algoritmo Selection Sort, do Insertion Sort, isso é mais legal quando a gente está em sala, né, explicando. Eu sempre pergunto assim, pessoal, se vocês precisassem pegar, imagine que vocês são eu, vocês corrigiram as provas da turma e querem colocar as provas em ordem crescente, em ordem de nota crescente, da menor para maior. Tinha um professor que fazia isso, eu gostava, eu achava super legal. Aí ele entregava em ordem de nota. Hoje em dia é considerado bullying, né? Hoje em dia tudo é politicamente incorreto, né? Esse professor fazia isso e era uma certa brincadeira, né? Então, como você faria isso, né, para ordenar? Pensem no selection sort. Qual que seria a ideia? Você pega todas as provas, procura pela menor e põe na pilha. Procura por outra e põe na pilha. Procura por outra, põe na pilha. Procura por outra, põe na pilha. Esse é o selection sort. O insertion sort seria a ideia assim: você olha, pega o bloco de provas. Opa, essa aqui é 5. Já está na posição. Olha a próxima. Ah, essa aqui vale 1. Você pega ela, põe acima do 5 e a tua pilha agora aumentou. Né? A tua pilha de ordenados aumentou. Agora você segura duas provas. O terceiro elemento vale 2. Então você vai pegar, olhar na tua pilha, que tem o 1 e o 5. Vai ver, opa, 2 vem antes do 5, só que não vem antes do 1. Então fica 1, 2 e 5. A próxima é um 6. Então vai ficar 1, 2, 5 e 6. Entenderam a ideia? É o que a gente faria manualmente. O Bubble Sort ele já não tem, ele é uma coisa mais força bruta, né? Ele não tem não tem muita inteligência, vamos dizer assim. E é engraçado que esse foi o algoritmo, para mim, pelo menos, que fez mais sentido a primeira vez que eu fui implementar um algoritmo de ordenação. Eu lembro na época da faculdade, eu fazia os exercícios rápidos, ficava torrando o saco do professor, né? Ficava enchendo o saco. Ah, não sei o que, não sei o que. O professor falava, ah, Davi, para de encher meu... Não falou assim, né? Ah, para de encher meu saco. Vai lá, tenta fazer um algoritmo para ordenar um array. Ordenar um vetor, né? Que chamava
Tem gente que chama array de vetor. Falei, ah, tá bom. Foi o bubble sort que saiu. Eu não parei muito para pensar nessa ideia de colocar coisas em ordem. E como que o bubble sort funciona? Ele é essa ideia de força bruta. Ele vai ficar comparando todos os elementos adjacentes e se houver necessidade, ou seja, se os elementos que estão um do lado do outro tiverem ordem errada, ele troca. Só que esse cara que foi trocado, ele vai sendo propagado para o outro lado. Ele vai comparando e trocando. No nosso caso, a gente vai fazer o processo, para a gente manter o nosso padrão, a gente vai fazer o processo da direita para a esquerda. A gente vai ver se esse elemento precisa ser trocado com o da esquerda dele. Se ele precisar, a gente troca. E a gente continua comparando, agora esse aqui que é o cara que virou, se precisou, que trocou, se precisou comparar, a gente vai comparando ele. No final desse processo, a gente vai ter a garantia que o elemento que está mais à esquerda é o menor de todos, porque foi ele que foi arrastado lá para o início. E ao mesmo tempo que ele vai sendo arrastado para o início menor, os outros elementos vão se ordenando para o lado direito. Esse aqui é o pior dos elementares, tá certo? E ele chama bubble justamente por causa disso, porque dá a ideia que o valor está borbulhando, ele está subindo alguma coisa. Por exemplo, se ele fosse uma bolha, ele estaria subindo dentro d'água. Então, por isso que a ideia, por isso que chama bubble sort, tá bom? Então, ele é a aplicação sucessiva de comparações entre vizinhos, né, entre elementos adjacentes. Na prática, também separa a sequência em duas partes, a ordenada e a não ordenada. Deixa eu ver uma coisa aqui. Voltando um espaço aqui. Entrei no modo errado de novo. Aqui. Então, na iteração, ele percorre toda a sequência não ordenada, comparando os vizinhos e trocando de posição quando necessário. No final, o menor elemento poderá ser concatenado na sequência ordenada. Os valores dos dados interferem na execução do algoritmo. Ele é in place, isso é bom. Ele é estável, isso é bom, a gente vai poder estragar a estabilidade dele também, igual a gente fez no insertion sort, mas isso não tem muito porquê. No pior caso, ele é quadrático, no caso médio, ele é quadrático, no melhor caso, ele é linear, porque ele vai, na nossa implementação, né, porque ela vai ser um pouquinho mais esperta, tá? Mas no final das contas, pessoal, esses elementares, o algoritmo de ordenação usável, vamos dizer assim, é o insertion sort. A gente vê os outros porque a gente precisa ver e faz parte, tá bom? Do conteúdo da disciplina e é importante conhecer. Então vejam, o que ele vai fazer aqui, ó? Esse i aqui, ele vai controlar para mim qual que é o limite do elemento que está na parte ordenada. Então, olha lá, índice da sequência ordenada. Ele vai de 0 até o tamanho do array, ele vai varrer o array inteiro. Eu vou ter uma variável boolean agora, que a gente chama de flag, é uma flag para indicar se houve troca ou não. Por quê? Se numa passada da direita para a esquerda não houver nenhuma troca, quer dizer que o array já está ordenado. Então vejam, se não houver nenhuma troca e esse swapped não virar true, ele vai cair nesse if aqui depois do for interno que a gente ainda não viu. Ele vai perguntar, não trocou? Se não trocou, ele dá um break no for de fora e termina. Por isso que ele é, no melhor caso, ele é, essa implementação ela é linear, porque ele vai varrer o array que já está ordenado, não houve troca nenhuma, quer dizer que o array já está ordenado, ele para, tá? Bem, se houver troca, o que vai acontecer? Né? A gente vai detectar aqui dentro. O J vai andar da última posição até o I, até antes do I, na verdade, tá? Vai decrementando, ele vai andando para a esquerda. Aqui a mesma ideia. Se o cara que está à esquerda é maior que o cara que está à direita, então quer dizer que eu tenho que ter a troca. Faço a troca e marco o swapped como true. Aqui, pessoal, não vale a pena ficar verificando aqui, ó, aqui dentro, se o swapped for igual a false, troca ele para true. Não vale a pena fazer um if. Então põe true nele mesmo que seja atribuído true para ele várias vezes, tá bom? Não tem problema nenhum, tá? Vamos fazer a simulação? Deixa eu pegar a caneta aqui. Eu acho que a gente vai conseguir até o shell sort nessa aula, aí eu gravo a próxima com os outros, tá certo? Porque senão vai ficar uma aula muito comprida, tá? As implementações, como eu disse, está aqui no projeto, tá bom? Bubble sort, olha lá. Tem aqui a história, né? Tem as ordens de crescimento e tem como ele funciona, tá bom? Aqui está implementado com o while, tá, gente? Mas a ideia é a mesma, tá bom? Então vamos lá. Deixa
eu abrir o programa de desenho aqui em cima. Vamos colocar 732915. 732915. Vamos usar o mesmo exemplo? Parece que ele vai encaixar bem para todos, tá? Então, qual que é a ideia? O i começa em 0, marca o trocou como falso, então eu vou colocar o swapped como falso, e faz um j do tamanho menos 1, o tamanho desse cara é 6, tamanho menos 1 é a última posição, o j começa aqui. O j vai andar até onde? Enquanto ele for maior que i. Então, o meu último j vai ser aqui, que vai ser a última troca possível, se precisar, tá certo? Então, ele vai. O cara da direita, cara da esquerda é maior que o cara da direita? Se for, troca e marca swapped como true. Caso contrário, no final desse for, no final da varredura do j, caso contrário não, né, gente? Se no final da varredura o swapped não for true, ele para o for de fora, que seria o for do i. O array já está ordenado. Bem, esses dois estão ordenados? Estão. O que ele faz? O j vem para a esquerda, que decrementou, e verifica. Esse cara é maior que esse? Sim. Então vai haver a troca. Aqui vai passar a ser 1, aqui vai passar a ser 9. Decremento j. Esse cara é maior que esse? 2 é maior que 1? Sim. Aqui passa a ser 1, aqui passa a ser 2. O j decrementa. O 3 é maior que 1. O que eu estou fazendo é isso aqui, tá certo? Tá dando para entender, né? 3 é maior que 1? É, aqui passa a ser 3, aqui passa a ser 1. Essa troca está acontecendo aqui. Estou trocando j menos 1 pelo j. Aqui é o último j. Quando o j for maior que i. Por quê? A minha última comparação vai ser com o i. Porque na hora que se houver a troca com o i ou não, eu vou ter a garantia que o i vai estar no fim da sequência ordenada. E aí eu vou incrementar o i e eu continuo o processo. O j não precisa descer, porque aqui já vai ficando ordenado. O i é a fronteira do que está ordenado. Tá? Então, j com j menos 1, né? Que seria onde o i está. 7 e 1, precisa trocar? Precisa. Fica 1 e fica 7. Então, a gente tem como resultado 1, 7, 3, 2, 9 e 5. O j parou. O swapped marcou como true, né, na primeira troca que foi aqui entre o 1 e o 9, que estavam aqui originalmente. Então, aqui não vai entrar nesse if. O i vai incrementar. E o j vai começar de novo aqui. Vejam, o 1 já está na parte ordenada. O i é a fronteira, certo? E vai começar o processo de novo. Precisa trocar 9 com 5? Precisa, vai ficar 5 e 9. Precisa trocar 2 com 5? Não, só que o swap ele já tá true, porque já houve uma troca, né? 2 e 5 não precisa. 3 e 2 precisa, vai ficar 2 e 3. 7 e 2, esse é o último j, precisa. Vai ficar 2 e 7, certo? Terminou o j, então eu tenho 1, 2, 7, 3, 5, 9. 1, vamos pôr num lugar que eu tenha mais espaço. 1, 2, 7, 3, 5, 9, certo? Teve troca, não vai entrar no i. Então, eu vou pôr o S aqui de swapped, vai começar de novo, né? Marcou como falso. O j está aqui, o i está aqui. Eu tenho isso aqui ordenado. Repete o processo. 5 e 9 precisa trocar? Não, não precisa trocar. 3 e 5 precisa trocar? Não, não precisa trocar. 7 e 3 precisa trocar? Precisa, vai ficar 3 e 7. Swapped passou a ser true, né? Passou a ser verdadeiro. Trocou, o j vai passar para cá, vai parar, né? Então vai ficar 1, 2, 3, 7, 5, 9. 3, 7, 5, 9. Certo? O i vai incrementar, ou seja, eu tenho essa parte aqui ordenada, e eu repito o processo. J, 5 e 9 precisa trocar? Não. 7 e 5 precisa trocar? Precisa. 7, 5 e 7. O J está aqui, né? Já veio para cá. O J veio para cá, parou. Está ordenado, terminou, né? A parte do J vai ficar 1. Ah, o swapped virou true, né? Então não vai entrar no if. 1, 3, 5, 7, 9. O i está aqui, o j está aqui. O que vai acontecer? Isso aqui vai começar como falso. J vai varrer, J já está na última posição. Vai haver troca aqui? Não, 7 e 9 não vão precisar trocar. Então, vai parar, só que agora o swapped vai estar valendo falso,
Não falso, dá break. Aqui não fez muita diferença, porque não aconteceria praticamente mais nada, né? Porque aqui já seria a última passada do algoritmo. Mas imagine que tivesse mais valores aqui à direita, né? É, é mas vou dizer à direita não, tivesse mais coisa para a esquerda que já estivesse na posição e o J tivesse que andar mais, mas não houve troca nenhuma. Isso aconteceu aqui em algum momento. Não, a primeira vez que está acontecendo. Então o J não andaria mais e o array já estaria ordenado. Se eu não precisei trocar a posição de ninguém numa passada do J, quer dizer que já está tudo pronto a parte que o J está varrendo, que é a parte não ordenada, concorda? Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então quer dizer que o array está ordenado. Eu já tenho uma parte ordenada, que pode ter 0 ou mais elementos. Se eu varri o J e não troquei ninguém, eu estou querendo dizer isso aqui, ó. Imagine que eu tenho array assim, 1, 2, 3, 4, 5. O I começou aqui, o J começou aqui. Teve troca aqui? Não. Teve troca com 3 e 4? Não. Teve troca com 2 e 3? Não. Teve troca com 1 e 2? Não. Não houve nenhuma troca no processo. O meu I está aqui que ele marca a fronteira. Se tivesse alguma coisa desordenada, o menor viria para essa posição e teria troca aqui, a gente teria que continuar. Mas como o J varreu e não teve troca nenhuma, isso aqui vai dar verdadeiro, vai dar um break, porque quer dizer que o array está ordenado. Entenderam a ideia? É isso, tá? Pessoal, eu vou deixar o próximo algoritmo para o próximo vídeo, tá? Eu estou com o tempo meio corrido hoje, mas eu acho que aqui eu já expliquei tudo, né? Sobre estabilidade, sobre ser in place, tá claro, né? Todos vão ser in place, menos o merge sort que a gente vai ver na próxima aula ou na outra, talvez tenha que quebrar em 3 vídeos. Ele é estável porque só há troca quando for maior, quando o elemento da esquerda for maior que o elemento da direita. A gente pode fazer igual no insertion sort, a gente estragar a estabilidade colocando um maior ou igual aqui. Aí a gente faria troca de elementos de valor igual. Só que a gente já viu que isso não é uma característica muito boa. Nosso próximo algoritmo que a gente vai estudar, tem vários slides aí para a gente ver, que é o algoritmo shell sort. Esse aqui, ele está meio que no meio termo entre um algoritmo elementar mais simples e um algoritmo mais sofisticado, que tem um desempenho melhor. Ele é melhor que os elementares e ele é bom para ser usado. Isso eu não sei hoje em dia falar exatamente, porque hoje em dia a gente já tem equipamentos, até microcontroladores que têm uma velocidade razoável e têm uma certa memória que pode ser utilizada. Mas ele é muito aplicado, pessoal, quando a gente tem pouco recurso no hardware para rodar a ordenação. Então, por exemplo, eu tenho um firmware de uma máquina de lavar roupa. E lá, por algum motivo, eu preciso fazer uma ordenação. Como a gente tem pouca memória e pouco poder de processamento, o ideal seria utilizar um shell sort, porque ele tem um desempenho razoável e ele não vai usar muito recurso, tá certo? Por que os outros não usariam? O quicksort a gente pode ter uma recursão muito grande, a gente vai precisar embaralhar esse array para a gente ter um desempenho melhor, um desempenho que não tenda a quadrático. O heap sort a gente vai ter que processar o array antes para depois começar a ordenação. Ele é rápido, mas a gente vai ter esse problema de ficar andando dentro de uma árvore, que a gente vai ver depois. O merge sort, a gente vai precisar de memória auxiliar proporcional ao tamanho do array. A gente vai ver a nossa implementação, a gente vai ver que se eu tiver 1000 elementos no array, eu vou precisar de mais mil posições, ou seja, eu vou ter que ter um outro array do mesmo tamanho do original para auxiliar no processo de comparação. Tá? Então o shell sort está no meio termo de desempenho, de uso de memória e ele é aplicável em sistemas embarcados. Tá bom? Depois a gente vai ver as propriedades dele, tá certo? Ele é um pouquinho mais demorado para explicar, mas não é complicado. Nenhum deles é muito complicado, tá? Só tem que pensar um pouco antes de fazer. Tudo bem, pessoal? Eu vou ver se eu troco, eu vou ver se eu mantenho essa implementação aqui ou se eu troco para a implementação com o while que está no projeto. Beleza? Então, pessoal, essa aula é isso, já deu 50 minutos já. Esses são os temas um pouco mais demorados, tá? Então a gente vai parar por aqui. Valeu, falou e até mais.